Vamos conversar com o Matias Brotero agora, ele que é nosso enviado especial, estava na Ucrânia, depois foi para a Polônia mostrar a realidade dos refugiados e agora retornou à Ucrânia. Matias, a gente viu a reportagem que você preparou sobre o seu trajeto de retorno à Ucrânia. Realmente é bem impressionante as catacumbas que se tornaram refúgio para muitos ucranianos e pessoas que moram na Ucrânia. Como está a questão dos refugiados? E queria que você trouxesse mais elementos para a gente de como foi voltar à Ucrânia depois de vivenciar tanta realidade triste na Polônia com os refugiados. Começar pela segunda pergunta, Daniel. A realidade é mais triste ainda do lado da Ucrânia, né? Do lado das pessoas tentando transpor essa fronteira, porque as filas são verdadeiramente quilométricas. De uma cidade para outra, a fila começa ali na fronteira, tentando passar, né? No que parece até um funil, assim, muita gente tentando entrar e pouquíssimas saindo lá na Polônia. E aí começa com pessoas lá logo na fronteira e em cerca de 2, 3 quilômetros vira uma fila imensa de carros, de ônibus, que vai até praticamente outra cidade. Eu, inclusive, quando eu passei a fronteira, eu passei a pé, né, e tive que tomar um ônibus para encontrar uma colega que ia me trazer, né, até Lviv, onde eu estou agora, porque ela não conseguia chegar próximo da fronteira. E eu peguei esse ônibus, pude acompanhar essa cena triste de pessoas que esperam até 3 dias, horas para conseguir passar quilômetros, né, a fio para passar a fronteira, né? E nesse meio tempo o cenário é muito triste, de sofrimento, pessoas que não conseguem passar por motivos de documento ou outros também. Fato é que já se fala numa possível segunda onda de refugiados. Quem falou isso hoje, inclusive, foi o próprio prefeito aqui de Lviv, cidade que vem sendo utilizada como um ponto de confluência para esses refugiados, né? Muitos desses que se deslocam ali de cidades onde há uma situação pior, por exemplo, Kiev, por exemplo, Kharkiv também, e aí eles vêm aqui para Lviv, daqui eles tomam trens que podem levá-los para alguns países da Europa ou mesmo para a Polônia, por exemplo, né? Um dos principais trens aqui segue para a Polônia. Inclusive, o prefeito de Lviv falou hoje sobre o tema. Ele disse que cerca de 200 mil refugiados estão agora, neste momento, em Lviv e que 50 mil passam diariamente pela estação ferroviária. Ele falou que a cidade atingiu o limite de capacidade de ajudar pessoas deslocadas e também pediu ajuda internacional, justamente porque, de acordo com ele, já há a possibilidade dessa segunda onda de refugiados. A cidade está muito cheia, Daniel. Inclusive, os hotéis estão completamente lotados. Quando eu falo em hotéis, o que eu estou ficando, por exemplo, a dona do hotel está cedendo o espaço para os refugiados, né? Claro, os refugiados chegam e ela está doando, está falando, vocês podem ficar por aqui enquanto não conseguirem sair. Isso é só um retrato, né, de tantas outras pessoas que estão tentando ajudar os refugiados de alguma maneira, os deslocados, né? Porque a gente segue também na Ucrânia ainda. Outro exemplo disso, hoje mais cedo eu entrevistei um ferreiro que cedeu o espaço dele para outras pessoas com ele montarem, produzirem, fabricarem equipamentos que podem retardar a ação do exército russo. Então eles estão, em vez de produzirem grades de janela, artesanatos que eles faziam antes, eles estão produzindo aqueles bloqueadores de estrada para os carros, alguns equipamentos que furam pneu de automóvel também. Então, você falou da catacumba, né? A catacumba, o ferreiro, são todos tipos, jeitos de frear a ação russa. Inclusive, Daniel, uma última informação que eu queria dar para vocês. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? É uma estátua grega, que inclusive está envolta de camadas, de capas, né? Para evitar altas temperaturas, evitar que em um eventual bombardeio ela caia e quebre. E ali do meu lado esquerdo, aqui, ó, placas de metal estão sendo colocadas nesse momento nessa igreja, também para evitar um eventual bombardeio. Então, sim, a cidade está segura, mas está se preparando para um ataque. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que está aí, né, a cidade de Lviv, que é muito próxima à fronteira com a Polônia? É uma região que ainda está mais tranquila, se a gente pode falar assim, mas não tem tanto bombardeio. A Rússia, né, as tropas russas ainda não chegaram de fato aí. E eu vejo que a população está andando na rua, a vida segue mais ou menos normal, as pessoas estão fazendo as coisas. Parece que, pelo que a gente está vendo, então não tem toque de recolher. Como é que está a situação por aí mesmo, que está nessa
essa parte da Ucrânia que é um pouco mais segura nesse momento. Enquanto você explica, Matias, você consegue chegar até perto da estátua, por exemplo, para mostrar pra gente? E porque tá nevando também, né? Consigo, Daniel. Vou deixar a imagem para vocês enquanto eu pego a minha mochila. Vocês estão observando aí. Eu vou levar para vocês verem a estátua. É a estátua de Zeus. Eu não vou deixar que é uma estátua que está protegida com diversas camadas de capas, né? Praticamente um escudo, porque tem algumas outras estátuas que foram levadas para bunkers, né? Bunkers que a cidade também tem. Então ela está bastante preparada para ataques. É o caso, por exemplo, da catacumba que a gente viu ontem, para onde centenas de pessoas vão quando os alarmes soam aqui, né? As sirenes. Isso acontece quase que diariamente. Na noite passada foi minha primeira noite aqui, não aconteceu. E de acordo com o que foi relatado a mim, isso foi bastante inédito. As pessoas ficaram felizes de não ter soado a sirene dessa vez. Mas ó, vocês estão vendo aqui, é a estátua de Zeus e ele está envolto de várias capas, várias camadas de panos, de sacos, para evitar que ele caia e quebre. E também, por exemplo, caso haja um bombardeio aqui perto, protegeria a estátua, protegeria o concreto de temperaturas muito altas, por exemplo, né? E aqui, ó, vou aproveitar que eu já estou perto, dá para ver mais ou menos a imagem daquelas placas de metal colocadas nos vitrais da igreja. Isso não é só nessa igreja, não. Tem vários prédios históricos aqui também, para evitar também que elas se quebrem caso haja um bombardeio próximo, né? Porque, claro, se a bomba cair aqui muito perto, pode destruir a igreja, mas mesmo se ela for longe, o vitral pode ser afetado e quebrar inteiro. Então, a cidade de Lviv está tentando proteger a herança histórica e cultural dela, né? Também, além, claro, da segurança das pessoas, em primeiro lugar, até porque há um toque de recolher, não nesse momento, como a Marcela falou, mas há um toque de recolher das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. As pessoas não podem nem pisar na rua. Então, há sim um clima de tranquilidade, se vê as pessoas andando na rua, mas ao mesmo tempo de muito medo e tensão sobre o que pode ser possivelmente um ataque. Daniel e Marcela. Tá certo, Matias. Matias está lá, então, diretamente falando com a gente da Ucrânia, em Lviv, que é uma cidade que está um pouco mais distante do conflito nesse momento, mas que, claro, também pode ser alvo ali dos ataques russos.